Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem específica sobre a ética cristã para entender como uma certa linha de pensamento lida com dois assuntos que, nossa, são muito delicados: o controle de natalidade e o aborto. O objetivo aqui é só apresentar a lógica por trás dessa perspectiva, sem rodeios. Bom, vamos direto ao ponto que dá o start em toda essa discussão. É aquele famoso mandamento da Bíblia: o crescei e multiplicai-vos. A pergunta que essa estrutura se faz é a seguinte: isso deve ser entendido como uma ordem absoluta para cada pessoa, sem exceção? É daqui que tudo começa a se desenrolar. E a resposta, dentro dessa visão, é não. Esse mandamento é visto mais como um princípio geral para a humanidade como um todo e não como uma regra de ferro para cada casal. E olha, essa mudança de interpretação é o pulo do gato, porque é ela que abre espaço para se discutir o planejamento familiar de uma forma diferente. Ok, então vamos para o primeiro grande tema: controle de natalidade. Para essa linha de pensamento ético, o que realmente importa não é o método ou o ato em si, mas a motivação, a intenção por trás da decisão. A avaliação moral depende totalmente do porquê se decide limitar o número de filhos. E isso nos leva a um conceito-chave: a ideia de uma limitação moralmente legítima. Ou seja, a noção de que, dependendo da situação, escolher ter menos filhos pode ser, na verdade, a atitude mais ética e responsável a se tomar. Mas, claro, nem toda motivação entra nesse barco. E aqui fica bem visual essa diferença. De um lado, nas motivações legítimas, a gente vê coisas ligadas à responsabilidade, à saúde dos pais, à capacidade real de dar cuidado e atenção. Já do outro lado, nas problemáticas, entram o puro egoísmo, a simples conveniência ou até usar o controle de natalidade para justificar um estilo de vida que essa ética não aprovaria. A diferença é gritante. É o cuidado contra o puro interesse próprio. Agora, vamos fazer uma pausa aqui. A conversa muda de figura, muda de tom, a gente sai de uma discussão sobre planejamento para entrar num assunto que envolve o que é chamado de vida em potencial. Dentro dessa estrutura, o aborto é tratado com uma seriedade máxima. Ele não é visto como só mais um passo depois do controle de natalidade. De jeito nenhum. É uma questão de outra categoria moral muito, mas muito mais grave. E existe uma razão bem específica para isso. E a razão é essa aqui. Toda a seriedade do tema do aborto, segundo essa visão, vem do fato de que ele envolve a eliminação de uma vida humana em potencial. É essa a base de toda a preocupação moral. Agora, tem um ponto aqui, uma nuance bem interessante. Essa análise diz que, embora o aborto não seja sempre colocado no mesmo patamar de um assassinato intencional, ele nunca, em hipótese alguma, é visto como algo trivial, algo sem peso moral. Cada situação é considerada profundamente séria. E assim como a gente viu lá no controle de natalidade, a mesma lógica de analisar o contexto e a motivação aparece aqui de novo. Essa estrutura ética não tem uma resposta única para tudo. Ela olha os cenários de formas diferentes, o contexto a chave. E essa distinção fica muito nítida aqui. De um lado, a estrutura reconhece a complexidade, gigantesca de situações terapêuticas extremas. Mas do outro, ela rejeita de forma categórica qualquer motivação baseada em conveniência, em controle de população ou na ideia de simplesmente descartar uma vida que não é desejada. A linha que separa as duas coisas é muito bem definida. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. A gente viu uma estrutura que coloca a intenção, o porquê, no centro de tudo, seja no planejamento familiar ou na questão do aborto. A grande pergunta que fica no ar é: como um sistema ético tão focado na motivação consegue navegar a realidade da vida que é tão complexa e muitas vezes tão imprevisível? É algo para se pensar.